Sim, o futebol não foge à regra, sendo uma atividade de festa, uma atividade de aglomeração. O futebol consegue juntar 50, 60, 80 mil pessoas no espaço. Evidentemente é a área mais afetada, é a área onde os organismos internacionais, decisórios governativos, tomaram medidas severas em parar e em cuidar. Isto veio obrigar ou veio alterar radicalmente tudo aquilo que é relação na área desportiva. Neste momento, só para teres uma ideia, eu duvido muito nos próximos anos que se consiga fazer grande negócio. Vai-se fazendo alguns negócios, isto é verdade, o futebol não para, mas o ritmo daquilo que era a cultura em todos os anos de transferências de futebol, tenho a certeza absoluta que isto vai diminuir muito, até porque os clubes, neste momento, estão em parceria entre eles a utilizar ou inaugurar uma nova relação entre transferência de jogadores, emprestarem um ou outro jogador sem dinheiro no meio e com a possibilidade só daqui a 2 anos pagar alguma coisa. E se me perguntar, sendo eu um agente desportivo que trabalha nessa área, eu digo-lhe, os mais afetados vão ser os empresários de futebol. Isto é verdade. E, por outro lado, também dizer que isto trouxe um problema muito sério, porque naquilo que é a programação de um planeamento de um jogador de futebol, futebol profissional ligado à área de preparação, à área de manutenção de um jogador, este intervalo longo vai trazer muitos problemas a alguns jogadores, porque os jogadores normalmente a pausa é um mês e meio. Agora, isto neste momento está a levar a pausa de 3 meses, em algum caso, ainda há bocado ouvi na China, foi a paragem de 5 anos. Os clubes vão ter grande problema em termos de recuperação anímica, física, daquilo que é o trabalho sustentado de uma equipa de alta competição de futebol. Aqui na Europa, vê-se alguns países, já começaram a jogar, mas basta ver os jogos na televisão, vê-se a pobreza daquilo, é desagradável, estádios vazios, não tem, e você vê jogadores com pouca vontade de correr, condição física lastimável, e clubes perderam rotinas, clubes perderam, vê-se um exemplo do Benfica em Portugal, e isto tudo é causa dessa situação da pandemia. Mas estima-se que quantos jogadores da Guiné-Bissau estejam nestas condições? Não, o nosso é assim, vendo o quadro competitivo onde os nossos jogadores, o maior número, nós, por exemplo, em Primeira Liga em Portugal, temos alguns casos, não é? Alguns jogadores, ainda essa semana passada ontem vimos a condição física impressionante de Manu no Marítimo, quando ganharam o Benfica, e temos Manu, temos alguns jogadores, mas um número pouco reduzido. Agora, os mais afetados são aqueles jogadores que jogam no escalão secundários dos nossos atletas, porque não só os campeonatos da segunda escalão foram todos suspensos, o que retira realmente aquilo que é a cultura de jogador sempre em atividade física, intelectual, a trabalhar na sua área, tirando essa possibilidade. Eu sei hoje, temos essa cultura hoje, os nossos jovens não param, muitos têm personal trainer particular, muitos recorrem ao ginásio para manterem físico, mas é diferente daquilo que é trabalho programado, planeado de um clube. E em termos de, se me perguntar as consequências que isso possa trazer na carreira, não só dos jogadores guineenses, todos os jogadores, nossos jogadores também fazem parte desse leque de todos os jogadores do mundo, de vários países. Agora, onde nós guineenses temos o maior número de nossos jogadores a competirem nas competições profissionais na Europa, principalmente em Portugal, é no segundo escalão. E próprios aqueles que estão no estrangeiro, noutros países, que os campeonatos pararam, ou campeonato de pouca expressão, países árabes, vão ter problemas sérios, porque esta pandemia veio atrasar ou veio adiar aquilo que era suposto acontecer no final da época por muitos deles. Por exemplo, havia jogadores que começaram um bom campeonato, estavam num pico de forma e havia a possibilidade, no final da época, darem salto, transferirem. Tudo isto hoje está parado.
Tudo isto hoje está estagnado, ninguém conta nesse aspecto. Agora, há aqueles jogadores já consagrados, jogadores com nomes, que não precisam disso, e vamos ver, há vários contatos dos clubes sobre o jogador fulano, mas são aqueles jogadores de top. Agora, aqueles jogadores de médios vão ter problema, ou ficam no clube onde estão, vão ter muita dificuldade de fazer essa transição, essa transferência, porque a procura é menor. Neste momento não há grande procura de jogadores, e inclusive vai haver troca de jogadores. A mim, se me perguntar em termos de evolução, falando concretamente naquilo que é os nossos jogadores da Guiné, alguém vai aparecer amanhã a fazer um contrato fabuloso, isto duvido muito, não estou a ver. Não estou a ver entre os nossos jogadores, aqueles poucos que estão na Primeira Liga, que alguém consiga dar um salto enorme, tirando o caso, olha, o Manu, por fantástico jogo que ele fez e a condição física revelou, eu acho que ele mereceria realmente uma oportunidade muito grande, Manu, nesses últimos anos, naquela posição de defesa direita. Eu acho que em Portugal, neste momento, próprios nos três grandes, duvido muito que alguém esteja, ou eles têm um defesa direito melhor que o Manu. Agora vamos ver o Manu no final da época, se realmente essa sorte o bafeja, que eu acho que ele merece, ela é merecedora neste momento de uma oportunidade de jogar nos 5 grandes de Portugal. Mas até lá vamos ver. Tirando essa parte, o nosso jogador de escalão baixo, não vai haver grande movimentação. Só uma questão de precisão. Neste momento, enquanto empresário, não tem recebido solicitações, não tem recebido propostas para os seus jogadores? Não, sabes, é assim, como é que se diz, e eu, neste momento, o meu leque de jogadores, falando daqueles jogadores, leque de jogadores de top, já é um bocado diminuído, mas estando aqueles jogadores de top que estão no grande clubes da Europa, têm contrato e já alguma sondagem, pedidos de informações, mas não passa daí, e tenho muita dúvida que haja uma transferência como tem havido nos últimos anos, da venda, porque duvido muito os clubes, não só a crise financeira, própria essa situação anormal que aconteceu, isto obrigou, e em termos da organização interna do clubes, do planeamento daquilo que é planeamento, a pensar nos objetivos, tudo mudou. Pode haver, eu digo-lhe, por exemplo, pode haver que na última hora um clube achar, nós precisamos deste jogador porque o estilo dele encaixa, tem essa característica que nos interessa, que haja negócio. Mas aquele ambiente que nessas alturas, nos anos anteriores, as movimentações e em função também dos jogadores estarem a competir até neste momento, não existiu, e eu tenho muita dúvida, mas nunca sabe do futebol, até na última hora pode acontecer muita coisa. Da sua carreira? Bom, eu, como eu falei, sobre a minha carreira, eu me orgulho muito, porque lembrando 30 e tal anos, provavelmente, que eu estou nesse serviço, e eu costumo dizer às pessoas, poucas pessoas sabem, mas eu costumo dizer que o ensaio dessa minha carreira, eu comecei na Guiné. Eu lembro muito novo, eu tinha uma particularidade extraordinária, que era assim. O nosso falecido mestre, famoso Demba Sano, que as pessoas conhecem, quando tomou conta de nós, a nossa equipa, a organização juvenil AFIA Futebol Clube de Pilo, a minha função era descobrir e contratar, trazer para a AFIA os melhores talentos dos bairros periféricos de Bissau. E aí eu ganhei gosto por isso, em observar os jogadores, aconselhava o Mr. Demba, um menino na bairro tal, jogador fulano tal, trazíamos para a nossa organização, não é por isso, aliás, é por isso que nós, a AFIA Futebol Clube, dos velhos tempos, as pessoas que lembram de outra idade, lembram que havia uma equipa, uma organização juvenil da Guiné famosa, chamada AFIA Futebol Clube de Pilo. Aí na AFIA conseguíamos albergar tudo aquilo que era melhor talentos. E lembro também quando fomos ao Sporting, a minha missão era a observação. Então nasceu este bichinho, o gosto pelo aquilo que é futebol, principalmente na área da formação. Então, sendo empresário, vim para Portugal, isto no final do ano 84, e continuei com esta minha atividade até hoje. Eu gosto daquilo que eu faço, é uma paixão que eu tenho por isso, mas principalmente
em observar, descobrir talentos. Quando é que começou a trazer do Bissau para Portugal jogadores? Olha, isto aconteceu no 85 e eu lembro os primeiros jogadores que eu trouxe para Portugal. Lembro do meu primo Lai veio para o Sporting aqui em Alvalade na época e começou assim com Lai foi primeiro. Depois de Lai vieram muita outra gente. Lembro do Tony Gama, que foi campeão do mundo no grupo de Figo, Rui Costa, Paulo Torres, Tony, fui eu que trouxe também para o Futebol Clube do Porto, Dembo Yassi e muitos outros. Foi desde aquela época, em 85, que eu comecei a trazer jogadores. Já são quantos? Opa, isto eu não sei contabilizar, mas agora aquilo que eu sei dos últimos anos, das últimas gerações de futebolistas que eu trouxe, aí sim foi essa geração que realmente, essa geração também, jogadores nascidos em 90, sim, 90, 91, 2, 3, 4, já foi uma geração já que mudou o panorama daquilo que é futebol internacional e mudou também a minha vida e mudou também toda a minha atividade, porque já é uma geração já que apanhou já este modernismo daquilo que é futebol moderno, que não tinha nada a ver com o futebol da época dos anos 80. Na época dos anos 80 nós podíamos trazer qualquer tipo de jogador, basta ter força, altura, dava porrada, aqui chegava, escolhido, jogava, entrava na equipa, jogava no dia seguinte. Hoje não. Hoje o futebol mudou radicalmente. Aquela cultura que havia nos anos anteriores, havia uma percepção sobre ir buscar jogadores em África. Vamos buscar um raçudo grande, corpulento, que sabe dar porrada. Vamos buscar um defesa grande, que sabe fazer marcação, que sabe dar porrada. Não importava se a pessoa sabia jogar, tinha técnica, não. Era esse o conceito. Hoje esse conceito não funciona. Hoje os jogadores de futebol têm que ter vários requisitos para ser um jogador. Porque o futebol hoje é como um salão nobre de festa, um salão nobre de piano. Tem que ser jogadores preparados, que têm tudo e mais alguma coisa. Já colocaste jogadores nos grandes clubes que querem ter referenciado? Não, olha, acredita, a minha felicidade, eu digo, não digo que eu atingi o top, mas hoje, modéstia à parte, o que Tio Bandé é falado nos grandes circuitos de futebol mundial. Tive a felicidade e eu sentar-me com altos dirigentes do clube do mundo, Barcelona, Real Madrid, Manchester United, City, outros clubes por aí, Leipzig, França, tudo. E hoje eu sou conhecido no meio como aquele empresário, agente desportivo, que tem um bom leque de jogadores jovens africanos, principalmente descobridor de talentos. E este já é um cartão de visita que eu tenho hoje, em qualquer parte do mundo hoje. O nome do Catio, principalmente na Europa, é falado e respeitado. Isto me orgulha a mim. O mais forte sempre foi Bruma? Não, o Bruma, como eu costumo dizer, se for ver a história do Bruma, Sporting, Galatasaray, emprestado uma época para a Real Sociedade, voltou o Galatasaray, vendido para o Leipzig, vendido agora para a Holanda, Bruma, só Bruma, o atleta guineano, só Bruma, já gerou aquilo que Bruma gerou, só ele, nesses anos de transferência que ele fez durante esse círculo que ele fez de treino. Bruma gerou qualquer coisa como 40 e tal a 50 e tal mil euros. Isto é muito. Bruma gerou isto. Eu acredito em milhões. Eu acredito ainda que Bruma vai gerar. E eu ainda acredito que Bruma ainda vai gerar mais ainda. Só Bruma já gerou isto, mas tens outros casos de outros jogadores também que foram vendidos por valores muito bons. De Amidou Bandé, o Edgar Iê para Barcelona, depois Edgar Iê Belenense para o Lille. Muitos deles geraram boas receitas e foram vendidos, que eu ainda acredito que vai acontecer ainda mais, porque eu neste momento estou a educar uma nova geração fantástica que está a crescer, que estão nas academias de Benfica, Sporting, noutros clubes,
São jovens que vão crescer, que eu acredito, daqui a 2 anos vamos voltar a ouvir falar de nomes tipo Ousmane Diallo Maniche, Alpha Baldé, o Chilton, vamos voltar a ouvir falar de um Silvano, ouvir falar de um Varane. São jovens, estão a crescer e estão a fazer os caminhos dele, que eu acredito muito sinceramente, daqui a 2 anos vamos voltar a ouvir falar destes jovens. É uma nova geração que eu estou a educar, estou a cuidar deles, estão no grande clube. E nós sabemos que essa tua educação passa pela formação. Neste momento está a investir rios de dinheiro em Bissau, num centro de formação profissional. Qual é a ideia? Meu caro amigo, voltando atrás daquilo que eu disse, nos anos 60, 70 até 80, na Europa, havia uma percepção: ir à África buscar jogadores, ou aquele jogador malabarista talentoso que fazia todo mundo vibrar na bancada, ou para lugares chaves buscar aqueles jogadores corpulentos que não sabiam jogar, davam só por ar. Hoje é diferente, hoje é muito diferente. Então, a formação hoje dos jogadores de futebol, principalmente que saem da África, é muito importante, porque eu que estou na área, eu sou confrontado diariamente com ele. Eu sei, por exemplo, na Europa, o que é que os grandes clubes da Europa precisam, que tipo de jogadores que clubes grandes da Europa procuram, que tipo de estilo, que tipo de caráter. Um empresário, primeiro é importante que o próprio empresário esteja um empresário formado, que tenha conhecimentos técnicos, um empresário que está habilitado de conhecimentos técnicos e que está habilitado e saber que tipo de jogadores são precisos, que tipo de jogadores podem se ingrar na Europa, porque não basta ser só africano, veio da África, a ideia é bom jogador. Não, isto é errado. Nós, no 100%, a percentagem dos nossos jogadores que chegam aqui à Europa para conseguirem se ingrar é 1%, 1,5% ou 2%. Do resto, quando digo isto, vamos falar de futebol de alta competição. E eu hoje, por exemplo, eu sonho ter só jogadores no Champions, na Liga Europa, jogadores nos grandes clubes da Europa. É isto hoje que é o meu sonho. Eu hoje não tenho entusiasmo, provavelmente, de descobrir um jogador que vai me jogar numa segunda liga ou uma terceira, até a primeira divisão de escalão baixo. Não, eu estou à procura de jogadores de top, e aqueles jogadores no campeão. Então, tendo formação, por exemplo, nós na Guiné, e eu sendo Guiné o meu mercado, aquilo que eu privilegio, porque eu continuo a dizer, nós nos Palopes, a Guiné-Bissau, uma vez dito por um grande conhecedor de futebol de formação, que é o professor Jean Paul, anterior do coordenador do Sporting, hoje está no Benfica, uma vez ele disse: Guiné-Bissau é dos países dos Palopes mais próximo do Brasil. Isto diz tudo, que realmente é. Nós temos jogadores fantásticos, mas falta-nos aquilo que é a formação. Guiné-Bissau, meu caro Brema, sabe, nós não temos a estrutura onde podemos educar, criar, descobrir melhor esses nossos talentos. E eu digo assim, se o meu país deu-me essa possibilidade de eu trazer aqui os nossos conterrâneos, e esses nossos conterrâneos chegaram, muitos deles chegaram onde chegaram, isto proporcionou-me alguns ganhos. Eu tinha a obrigação moral de investir este meu ganho numa infraestrutura, dando oportunidade aos mais novos, os próximos Brumas, os próximos Amidós, os próximos Santos, os próximos Zezinhos, próximos Moretos, Idrissa e vários outros. Então, eu sendo um empresário hoje com cartel na Europa, sabendo a dificuldade do meu país, sabendo o risco da triagem da escola de jogadores, eu tinha que apostar numa coisa: é urgente ter uma infraestrutura desportiva onde melhor se trabalha, onde melhor vai descobrindo os talentos, prepará-los e educá-los quando chegarem a Portugal, a margem de erro seja muito menor. Então eu fiz essa aposta. Muita gente na altura chamaram-me de louco. Aliás, que é engraçado, que alguns amigos me dizem que é verdade. Eu hoje reconheço que, tio, tu quiseste levar para Guiné um centro-estágio Seixal, ou Alcochete, ou de Porto para Guiné. Basta só fazeres um campo sintético, chegava. Mas a tua ideia é fazer uma estrutura enorme daquilo que há na Europa, esse padrão. É verdade. Isto custou-me muito, criou-me um certo desequilíbrio, criou-me um desequilíbrio financeiro que eu reconheço, mas eu gosto, eu acho que o meu país
E tinha que ter uma coisa de referência, porque eu acredito no dia que a obra acabar, os europeus chegando à Guiné, vendo a academia equipada daquilo que é padrão europeu, de grandes academias da Europa, eu tenho a certeza absoluta que a Guiné-Bissau, a partir daí, vamos dominar a nossa parte da África, a nossa costa, porque é realmente preciso uma boa infraestrutura onde se pode trabalhar melhor e descobrir melhor aqueles jogadores, porque isto a mim numa parte vem me ajudar, porque a partir do momento que a academia começa a funcionar com técnicos qualificados em termos de trabalho, desenvolvimento de atletas, e vou diminuir o meu campo de erro em termos de triagem da seleção de jogadores, porque a partir daí vem para a Europa só aqueles jogadores selecionados localmente ou contratados localmente na academia, como fazem alguns países da África, Costa de Marfim, Gana, quando vão os clubes ingleses a este país, contratam diretamente na academia, porque chegam lá, têm a oportunidade de assistir um bom torneio de formação de sub-14, sub-15, 16, num bom sintético, num bom relevado, boas infraestruturas lá, localiza, contrata e traz para a Europa. É isto que eu quero fazer, porque da maneira como nós trabalhamos na Guiné, falta de infraestruturas, eu digo-lhe, a nossa formação é zero. Aquilo que acontece, temos sorte de escolher um ou dois miúdos muito talentosos, trouxemos cá para Portugal, chega, revela, pega. Agora, dizer um jogador veio já da Guiné, já com o conceito daquilo que é a ABCD da formação, isto não existe. Aliás, nós na Guiné, eu vejo alguns empresários a cometerem, minha academia na Guiné formou. Nós na Guiné não formamos ninguém. Nós na Guiné descobrimos ou selecionamos fulano tal porque tem talento. Cá em Portugal é que são formados. Porque eu não formei Bruma, nem o outro formou, o outro foi em Portugal que foram formados. Em poucas palavras, Catinho, o que é que falta de facto os jogadores da Guiné para se ingrar? Vêm com muito talento, como se diz na Guiné, mas depois não conseguem atingir os grandes clubes? Brema, o que falta exatamente é isto, é a formação de base, é essa infraestrutura, porque o nosso jogo, só para teres uma ideia, Brema, chegar a Guiné, pegar um miúdo de um bairro, descobrir porque alguém de confiança aconselhou-te ou tu próprio visto num jogo, numa peladinha, um miúdo fantástico, pegares naquele miúdo e trazer logo para a Europa, é pegar no escuro e trazer logo. Este miúdo pode chegar aqui realmente, revelar-se logo um talento, o miúdo vai jogando. Mas falta uma coisa que é aquele acompanhamento da formação de base. Porque só para teres ideia, Brema, nós temos muita dificuldade. Temos jovens jogadores, Brema, que não sabem ler. Brema, temos jovens jogadores para assinar, até não sabem escrever. E tu pergunta, mas como é que é possível? Que não sabem falar português. Brema, é indesculpável trazeres um jogador de 17 anos, 16 anos para Portugal, não sabe falar português. É indesculpável. Brema, eu já tive jovens miúdos jogadores no clubes de formação em Portugal, que me já disseram, não vamos ficar assim, porquê? Não fala porque não sabe nem exprimir uma língua, uma palavra em português. O treinador não consegue falar com eles tudo. Mas, Brema, esta é a realidade, é verdade. Então, essa ignorância, nossos jogadores, muitos deles, essa ignorância os acompanha, mesmo aqueles que chegam ao topo. Mesmo aqueles que chegam tão próximo do topo, essa ignorância os acompanha. E essa ignorância é muito, eu digo, é fatal. Tem sido fatal para eles, que muitos deles não chegam logo de aparecer. Porque se tu fores ver o nosso quadro dos nossos jogadores Brema, e eu digo, dou-lhe um exemplo. Muita gente questiona. Nosso jogador. Não, Brema. Tiveste um amigo que jogou em Portugal na Primeira Liga, foi vendido para o Celtic. Milhões. Tens um Tomás Dabo que fez 50 e tal de jogos para 30 e tal de jogos na Primeira Liga. Tens um Piquet que fez 12 ou 15 jogos na Primeira Liga. Tens um Rashid Forbes que fez 10 ou 15 jogos na Primeira Liga em Vitória de Setúbal. E tens vários outros exemplos. Agora, e depois pergunta, mas os jogadores estão novos, mas tens um Tony Brito, na época que jogou cá em Portugal Nacional, estava a ser revelado de melhores jogadores, Benfica, Sport, todo mundo já estava a falar dela, mas Tony desapareceu. Vamos à questão, para e pergunta lá, o que aconteceu? Porque esses jovens todos promessam, Brema, muito sinceramente, eu não sei lhe explicar. Agora, todos eles tiveram oportunidade. Por exemplo, imagina, um Danilo está no Porto a jogar ao mais alto nível. Então, por que os outros não podiam fazer? São colegas da geração do Danilo. E eles também jogaram na Primeira Liga em Portugal. Mas por quê?
Por quê? E eu pergunto, eu deixo essa pergunta no ar, não está aqui a criticar ninguém. Aquilo que eu digo, a deficiência de formação, Brahma, essa ignorância, essa deficiência, acompanha-os até chegar, depois quando chega aquele momento realmente de explodir, aparecer, Brahma, lá vem tudo isto que eu, na minha modesta opinião, digo, tem sido realmente fatal para muito do nosso jogador. Porque hoje, Brahma, não basta só ter talento a saber jogar no campo. Há várias outras valências que um jogador profissional queira se chegar realmente a jogar futebol de top tem que ter. E é por isso hoje que a minha ambição não é formar jogadores para jogarem na segunda liga, nem na primeira liga de clubes de quinto para baixo. A minha ambição hoje, Brahma, é descobrir jogadores talentosos, mas prepará-los um dia para chegarem ao Champions, jogadores de top. E estes jogadores de top, a preocupação não é só aquilo que eles fazem no treino lá do campo, é tudo aquilo que é a vida deles, crescerem como homem, intelectualmente muito avançados, saberem ler, escrever, estarem preparados e conhecerem a vida, tudo isto, ter este nível, essa personalidade só. Agora, ter só o talento, não ter tudo isto à volta de si, a queda ou o desaparecimento é muito mais fácil. Agora, alguém preparado, uma boa estrutura mental, boa estrutura educativa, tenho dificuldade que realmente, tendo talento, essa pessoa não chega ao top.